Olá a todos. Nós vamos começar agora a apresentar a parte 2 da aula prática 3, onde nós abordamos as algas, e na parte 2 nós temos as rodófitas de água doce. Quem são as rodófitas? Nós vimos na aula passada que elas são arqueaplastídea com clorofila A, ficobilissomos, né, que são os pigmentos granulares azuis e vermelho, cloroplasto com dupla membrana, tilacoides isolados, reserva extraplastidial e amido das florídeas. O nosso estudo, nesse momento, tem a ver com aquelas que são registradas em Goiás, ou seja, rodófitas de água doce. A linhagem Rhodobionta está dividida em dois filos, né? Dois filos, aonde nós vamos encontrar as rodófitas, que são conhecidas como algas vermelhas, e essas algas vermelhas, nem todas são vermelhas, principalmente as de água doce. A gente vai ver que nós vamos encontrar coloração azul, coloração castanha ou negra, além de algumas que são vermelhas. Elas são eucarionte arqueaplastídea, pigmentos nós já vimos, e as reservas também, no slide anterior. As rodófitas de água doce. A gente podia achar que, devido à grande formação que vocês têm dos livros de ensino médio, que não teríamos rodófita em água doce. As rodófitas, elas podem apresentar 2 ou 3 gerações. A primeira geração, que a gente denomina de esporófito, é aquela fase de vida que a planta vai produzir esporos, tá? E isso representa a reprodução assexuada. E existe também o que chamamos de gametófito, que é aquela fase em que ela vai produzir gametas, que está correspondendo à reprodução sexuada. Na aula prática em foco com esse material, a gente precisa coletar em ambiente extremamente limpo. Aqui eu coloquei Serra de Pirenópolis, Serra Dourada e Chapada dos Veadeiros, exemplificando os principais parques de nosso estado, sem ação antrópica. Então, nessas águas, que são águas bem límpidas, né, nós vamos, águas correntes, límpidas, com bastante oxigênio, nós vamos encontrar essas rodófitas de água doce. O primeiro gênero que eu vou falar para vocês é o gênero Alduniella, tá? Ele, geralmente, das rodófitas, ele é fácil de localizar, porque ele fica essa coloração rósea, mas também ele pode ter uma coloração azulada. Geralmente, o que a gente vê aqui pelo estado de Goiás tem essa coloração rósea. É muito comum, principalmente em águas com algum tipo de correnteza, mas também já foi registrado em águas lênticas. O gênero é formado por um filamento uniceriado. Uniceriado significa que eu tenho uma unidade estrutural em cima, outra unidade estrutural, formando uma cadeia ou fileira. Essa que é chamado de filamento. O filamento uniceriado pode apresentar ramos verdadeiros, tá? E não tem um padrão de produção desses ramos. A ramificação é bastante irregular. Aqui eu coloquei 2 exemplos, um que é registrado completamente róseo e o outro que já fica num tom mais esverdeado, escuro, cinza, né? Depende de quem enxerga. É muito comum em Alduniella a gente observar que existe um ramo pequeno e na extremidade uma célula dilatada. Todo o conteúdo dessa célula dilatada vai ser transformado em um esporo. Então, aqui, quando o esporo está pronto, ele distancia um pouco da parede, e essa estrutura que forma esporo, a gente chama de esporângio. Nesse caso, só tem um esporo, a gente denomina monósporo, tá? Outra estrutura importante a gente notar para separar dos outros filamentos é a conexão celular que esses organismos apresentam para comunicar-se de uma célula com a outra. De novo, o esporo formado é o monósporo e a célula que o formou é denominado monoesporângio. Então, se essa planta produz esporo, ela é um esporófito. E este é um processo de reprodução assexuada. De novo, a diferença do esporo jovem e do esporo já formado com o distanciamento da parede, tá?
Aí, se eu precisar identificar, eu vou procurar a chave de identificação. Aqui está recomendada, que está na bibliografia de vocês, é Bicudo e Menezes, tá? Então, a chave, só para lembrar vocês, dicotômica, ela faz uma afirmativa e a segunda afirmativa é oposta à primeira. Então, ele pergunta, talho unicelular? Não, nosso talo não é unicelular, é filamentoso. Então, a chave manda a gente para uma próxima sequência, número 2. O talo crostoso, formando uma crosta, uma placa? Não, talo não crostoso, totalmente ereto. A gente viu que ele é bastante projetado. Aí vamos para o número 3. Talo totalmente uniceriado e sem córtex? Ok, não tem córtex. Eu vejo direto o filamento, seus ramos. Vamos para o número 4. Ramificação, uma oposta à outra, uma ramificação sem padrão irregular. Então, nós chegamos à família, Aldunileaceae, e ao gênero Alduniella. Então, esse é um dos gêneros mais fáceis da gente identificar durante a aula prática e que nos facilita a compreensão. Compsopógon é o que a gente encontra também no estado de Goiás, que eu vou apresentar agora para vocês. Ele geralmente forma tufos mais escuros, ou então azul acinzentado, né? E a conformação do corpo tem a ver com a correnteza de água. Se a água corre para cá, o corpo vai esticando nessa direção. Também é muito comum em águas lóticas, ou seja, em águas correntes, a gente localizar. Quando a gente olha esse organismo, a gente tem que soltar um filamento e tentar entender. Então, aqui eu tenho a estrutura de fixação dele no substrato, que por acaso é numa planta, e nas partes mais próxima à parte da base, a gente consegue ver, se o filamento for muito fininho, uma célula acima da outra, formando um filamento uniceriado, e por fora desse filamento tem uma camada de outras células. Então, ele fala que o talo é uniaxial, ou seja, só tem um eixo principal, né? Em alguns, eles caracterizam como presença de nó e entrenó, mas o nó seria a região da onde saem as ramificações, e essas células uniaxiais revestidas por uma camada. Das células uniaxiais, nós vamos observar que nós temos em volta dela uma camada de córtex. Ele é um talo uniceriado e uniaxial, porque só tem uma célula embaixo da outra, e uniaxial porque o eixo principal é formado por um único filamento. E nas porções mais antigas, alguns autores relatam que ele pode ser multiaxial. Esse córtex que o reveste aqui, quando a gente olha por fora, nós vemos que as células são bastante irregulares, né? As células têm a sua conformação irregular, e o formato irregular dessa célula é bastante diferente dos outros grupos. Nós vamos ver no próximo gênero que as células corticais são bastante alongadas. Essas aqui são células bem irregulares, mas não alongadas. O ramo é verdadeiro, ou seja, uma ramificação verdadeira, mudança de eixo no padrão da divisão celular, formando o ramo. Essa região, que alguns autores chamam de nó. As células corticais vão apresentar numerosos cloroplastos, não sei se vocês conseguem perceber, talvez na anterior, aqui dentro, está claro, mas são cloroplastos, tá? E aqui a gente vê melhor os cloroplastos, são cloroplastos discoides, né, interno a essa célula. A saída da ramificação verdadeira, formando os ramos laterais. Em alguma parte desse córtex, emerge duas células, né, essa célula cortical, ela emerge, formando essa estrutura piramidal, cuja extremidade a gente tem a formação de um único esporângio, que vai formar um único esporo. Então, ela também tem monósporos e ela tem monoesporângio. Para irmos para identificar esse gênero, na chave, a gente vai de novo ver as opções. Ele é filamentoso, que a gente já viu, aí a gente vai para o número 2.
Ele não é crostoso, mas ele fica ereto. A gente viu aqueles tufos lá, que é de fácil localização. No 3, ele não tem córtex? Não, ele tem córtex. Então, o talo multisseriado, ou unisseriado, apenas no ápice, com um córtex. Então, vamos para o número 5. Tá? O número 5, ele pergunta, multiaxial ou uniaxial? Uniaxial, que a gente viu que o eixo principal só tem uma sequência de células. Vamos para o número 6. Diferenciado em nó e entrenó? Não muito nitidamente. Então, ele não é diferenciado nitidamente em nó e entrenó. Aí a gente vai para o número 10. O número 10 tem duas opções. E as células revestidas por células pericentrais ou células axiais revestidas por células corticais. Então, a gente tem a formação de um córtex. Chegamos à família Compsogoniaceae e ao gênero Compsopoma. O próximo gênero é bastante complexo, a gente precisa de informações bastante detalhadas. A começar, que talvez seja o gênero de mais fácil localização no estado de Goiás, a água transparente. Aqui a gente vê por transparência vários tufos negros, né? Aderida às pedras no fundo desse rio, aqui no carro é um córregozinho pequeno de água limpa. Ele é considerado uma macroalga, porque ele é macroscópico, ele pode chegar até 40 centímetros de comprimento, se o ambiente for profundo de altura, porque essa estrutura pode ficar um pouquinho em pé, mas geralmente de 15 a 20 é o que a gente acha aqui em Goiás. Quando a gente retira essa planta e coloca numa placa de Petri no laboratório, no material vivo, ele ainda tem essa coloração escura. Se a gente colocar na mão, a gente vai observar que muitas vezes a coloração ela pode ficar esverdeada, tá? E se a gente for olhar mais de perto, a gente vai observar na própria mão da gente que ele tem uns quadradinhos aqui, parece que está interrompido esses quadradinhos. A gente vai ver o que são essas estruturas aqui. Indivíduo multicelular, filamentoso, internamente só tem um eixo, por isso que denomina de unisseriado no ápice, e a base pode apresentar mais de um eixo, multisseriado no restante do talo. Existe um córtex aderente, diferente do córtex de Compsopoma, é formado por filamentos, a gente vai ver isso mais à frente, que vai aderir ao eixo principal. O talo é compacto, por isso que a gente vê essas conformações esses quadradinhos aqui, tá? E nós vamos ter região de nó e entrenó bem delimitada. Quando a gente olha esse eixo principal que está se ramificando, a gente pode observar que existe uma cobertura de filamentos longitudinais. O córtex é formado por esses filamentos, nessa região que dá para a gente ver melhor, menores, que vai recobrir o eixo principal. Quando a gente vai ver aqueles quadradinhos que eu falei para você, aqueles quadradinhos são os verticilos. O que são verticilos? Verticilo é a reunião de fascículos, que são ramos que saem ao redor do eixo principal, formando como se fosse um círculo que vai produzindo várias ramificações. Essas ramificações, as células têm um formato de gota, tá? Então, a reunião de vários fascículos vai formar um verticilo, aquele quadradinho que a gente está vendo lá. O eixo principal está aqui, ó. Geralmente ele tem um revestimento um pouco nítido aqui, mas no próximo a gente vê. E esse eixo principal, ele é uniaxial. Eu tenho um eixo formado apenas por um eixo filamentoso, tá? E aí, o que a gente vai observar? Que na aula prática a gente veria os verticilos e os fascículos. A região onde desenvolve os fascículos, ela é chamada de nó. Por isso que a gente fala que tem nó e a região que não produz fascículo é entrenó. Nó, entrenó. Nó, entrenó. Tá? Então, essa é uma configuração bem interessante. As células do eixo central, geralmente, elas são cilíndricas, tá?
E a gente pode observar de novo aqui o eixo central recoberto por córtex de filamentos alongadinhos, região de nó, entrenó, nó, entrenó. No nó saem os fascículos, e a reunião de fascículos que saem ao redor do nó é chamado de verticilo. De novo aqui, eu tenho o eixo uniaxial, eu tenho os filamentos corticais recobrindo, eu tenho a região do nó, aonde desenvolve os fascículos, tá? A reunião de fascículos é chamada de verticilos, geralmente eles saem ao redor de toda essa região aqui do nó. Tem a região do entrenó, que não produz fascículos, tá? E aí, esses fascículos, eles podem ser muito longos ou curtos. Nó e entrenó, o nó, a distância entre os nós, que é o entrenó pode ser longo, ou o entrenó pode ser curto também, tá? Isso é importante. Quando a gente olha o organismo como um todo, aqui dentro vem um eixo principal, aqueles quadradinhos são numerosos fascículos formados, e o intervalo entre os quadradinhos é a região do entrenó. Ramificação verdadeira, formada principalmente pelas células do eixo axial, que depois vão produzindo seus entrenós. E uma ramificação irregular, não tem um padrão de produção. Para identificar a batracosperma, eu vou precisar principalmente das células reprodutivas, começando pela estrutura de reprodução feminina. Existe uma estrutura chamada carpogônio, que é uma célula que dentro dela a gente vai ter a oosfera, que é o gameta feminino, tá? Essa célula, ela tem um alongamento, que é chamado de tricogínio. Para que serve essa tricogínio? Como o gameta masculino não tem flagelo, que a gente viu na aula teórica, a hora que esse gameta chegar por aqui, vai ter uma substância que vai aderi-lo e fazer com que ele germine internamente nessa tricogínio até chegar à porção basal do carpogônio, aonde vai estar o gameta feminino. E esse organismo, ele vai produzir um raminho especial, que é chamado de ramo carpogonial, para sustentar o carpogônio. É importante saber se esse ramo mantém o carpogônio em pé, ou se ele é um ramo cujo carpogônio fica pendurado. Nesse caso, ele é um ramo que mantém o carpogônio em pé. O ramo masculino também é um ramo curto, né? Na extremidade, a gente vai ter uma célula que vai produzir, que é chamada de espermatângio, e essa célula é considerada a célula-mãe do gameta masculino. Esse gameta masculino, ele é esférico e é chamado de espermácio. Então, no momento em que ele é liberado, ele não tem flagelo, ele tem que ser transportado pela água. Então, o ramo masculino, que também é um ramo curto, cuja extremidade a gente tem os espermatângios. Uma vez, aqui o ramo feminino com seu carpogônio, e esse carpogônio que possui uma tricógeno, um alongamento. Uma vez que o espermácio chega nessa região, ele adere ao tricógeno, devido às substâncias secretadas pelo carpogônio, ele adere e ele começa a se desenvolver internamente para atingir a oosfera que está aqui embaixo. Ocorre a germinação, e aí vai começar a formar o esporófito, que neste caso, o esporófito não tem vida livre, esse novo esporófito fica preso na região que estava o carpogônio. Por isso, ele é chamado de carpoesporófito, ou seja, a nova geração aderida no gametófito. E esse carpoesporófito, ele tem ramos muito pequenos, e a gente pode observar que ele é bastante agregado, bastante denso. Esses ramos dele muito pequenos é chamado de filamento gomimoblástico, tá? Na extremidade, essas células arredondadas já é o esporângio, tá? Que já está aqui, ó, a gente vê de fora o esporângio, tem que abrir essa estrutura, e aí a gente localiza o esporângio,
aqui o carpo esporângio. Então, esse carpo esporófito, que é a planta oriunda da fecundação do carpogônio, da oosfera que está no carpogônio, ele é esférico e bastante compacto em batracosperma. E a chave vai te perguntar isso. Carpo esporófito esférico e compacto, isso é uma opção importante para a gente identificar esse gene. Quando a gente olha na planta, a gente vê uma mancha, porque ele é compacto, tá? Se a gente olhar, ó, cada círculozinho desse aqui, ó, é um carpo esporófito. O gametófito sustenta esse carpo esporófito não tão exuberante. Então, a gente consegue ver como se fosse uma mancha no microscópio, tá? A nova geração, que é carpo esporófito, fica retida no gametófito. O ciclo de vida, que eu já vou adiantando aqui, ele é um ciclo trifásico. Eu tenho o gametófito, que vai produzir estruturas de fecundação. Uma vez fecundada, o carpo esporófito, ele vai desenvolver, aderido a esse gametófito de forma compacta, ele libera os esporos, esses esporos vai cair na água, vai desenvolver um terceiro esporófito, que aí se denomina realmente de esporófito. Depois, esse esporófito libera os seus esporos, por meiose, os esporos são formados, e aí vai formar novamente o esporo. Eu não gosto muito de ciclo de vida, porque o aluno não associa o ciclo de vida às questões ambientais. Então, vou só passar uma situação ambiental para vocês aqui. No estado de Goiás, durante o período de chuva, a gente tem o desenvolvimento do gametófito. À medida que as chuvas vão diminuindo, fevereiro, março, é estimulada a reprodução sexuada, né, porque já passou alguns dias sem chuva contínua, né, etc. A reprodução sexuada vai formar um carpo esporófito. Esse carpo esporófito ainda fica até o final do período chuvoso aderido no gametófito. Os esporos liberados por ele, quando parar a chuva, nós vamos ver a germinação desse esporo numa água mais estável e a produção do a terceira fase, que é um esporófito também. Então, não adianta agora, no mês de setembro, eu ir procurar isso aqui, ó, porque praticamente vai estar os esporos na água, a gente não vai localizar, tá? E aí a gente vai para a identificação naquela chave de Bicudo-Menezes 2006. De novo, duas perguntas que são antagônicas, ou seja, uma diferente da outra, e eu vou respondendo e ela vai me mandando para uma outra informação. Nós já vimos que ele não é unicelular, ele é multicelular, ele é filamentoso, ele não é uma crosta, tá? Ele é bastante grande, é um talo ereto, vamos para o número 3. Ele apresenta o córtex, então ele não é ecorticado, ele tem um talo multisseriado ou uniceriado, apenas o ápice e com córtex. Então, nós vamos para o número 5. Talo multiaxial ou uniaxial? A região central é formada por um único eixo. Vamos para o número 6. Talo diferenciado em nó e entrenó, oba, eu consegui ver o nó e entrenó. Vamos para o número 7. O talo é oco? Não, o talo é compacto, tanto que a gente vê aqueles quadradinhos quando os verticilos estão bem desenvolvidos, bem aderido, tem um córtex presente, que a gente já viu, e esse córtex está aderido ao eixo central. Cheguei à família Batracospermácea. Aí vamos ver dentro dessa família quais são os gêneros que a gente pode encontrar. Vamos para o número 9. Aí vai a fatídica pergunta: a segunda geração, que é o carpo esporófito, ele é compacto ou ele é difuso ou frouxo? Ele é compacto, tá? E ele é esférico, arredondado. Então, nós chegamos ao gênero Batracosperma. Na folha de exercício, você recebeu para que esses gêneros que nós vimos agora, Alduinella, Compsopog e Batracosperma, você procurasse no Algabase qual é a sua posição de domínio, qual é, aqui no caso, Cladorreino, o filo ou divisão, ordem, família e gênero, para a gente ver, e aí vocês vão poder ver se esses materiais que nós vimos pertencem à mesma classe, pertencem à mesma família, pertencem à mesma ordem, para vocês aprenderem a mexer, a trabalhar com o sistema de classificação, tá? Muito obrigado,
E agora a gente encerra a nossa aula prática.